ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Boa noite, amigos do portal Nova 15. Estamos começando hoje, inspirados por Charles Aznavour, né, com a sua La Bohème, música francesa, um novo papo com o nosso amigo escritor piracicabano Daniel Carvalho, Daniel de Carvalho, né? Beth, seja bem-vinda. João, obrigado aí mais uma vez na técnica. Obrigado, Daniel. Você apresente o nosso convidado. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, senhor Daniel de Carvalho. Eu acredito, professor, que ele não é piracicabano. Certo, senhor Daniel? Acertei? Acho que até já sou, viu? Sim, mas não nascido. Eu tenho 40 anos que eu vivo em Piracicaba. Uma interrupção de 20 anos. Os outros 40 foi em São Paulo. Sim. Então tá meio a meio. então já Falta bebeu água do nosso rio, Falta né? o título de cidadão piracicabano, então, Daniel. Sim. E todos esses livros, da sua coleção de livros que o senhor já escreveu, todos eles foram escritos aqui em Piracicaba? Todos. Eu comecei a escrever quando eu já estava aqui em Piracicaba. Estive aqui a segunda vez. Sim. Então, para os nossos ouvintes que não conhecem o senhor Daniel de Carvalho, um escritor, romancista, que tem mais de 16 livros, senhor Daniel? 16 publicados. 16 publicados. E um que eu estou escrevendo. Exatamente. Então vamos conversar, conhecer um pouquinho mais do senhor Daniel sobre todos esses livros que ele já escreveu, sobre esse livro que está no forno ainda, não é? Sem dúvida. Está querendo publicar. Então fala um pouquinho, senhor Daniel, das suas origens e agora o senhor já se considera piracicabano, 40 anos, com todos esses livros, não é, professor? Então, sabe falar nós vai, nós volta ou não? Sei. Então vamos ver. Água verva. Água verva. Já aprendeu então, direitinho. Já bebeu água do rio? Já é piracicabano. Mas, Daniel, conta pra gente, você está aí com um novo projeto, né, um novo livro. Então, a gente está tendo o privilégio de apresentar ao público piracicabano um livro que está quase indo aí para a gráfica. Vamos lá. O livro que eu estou escrevendo chama-se Os Gêmeos Os Gêmeos da Pauliceia. Né? Os Gêmeos da Pauliceia. Esse é um romance que eu já tinha... Já me passou pela cabeça diversas vezes escrever um romance com esse tema. Porque um escritor, amigo meu, aliás, um rapaz novo até, ele fez medicina e se especializou em geminologia. E escreveu um livro sobre isso. Olha. E eu, embora não seja um médico, não tenho conhecimento, o livro dele me interessou. E eu fiquei com aquelas ideias, gêmeos, interessante, né? Como é que funciona, né? E depois que eu lancei o livro anterior, que é Uma Vida Maravilhosa, que é a minha biografia, né? Aí eu já tinha decidido não escrever mais, né? Mas aí à noite eu comecei a me lembrar daquele livro do meu amigo, né? Eu falei, puxa, acho que isso daria uma boa história. Uma boa história, né? E comecei a pensar e estou escrevendo, mas está bem no começo mesmo. Aliás, até eu trouxe uma cola, porque eu não tenho de memória ainda tudo. A Pauliceia da sua referência é São Paulo? É São Paulo, é Piracicaba? São Paulo. A Pauliceia desvairada de Mário de Andrade? Foi na Semana da Arte Moderna, que eu nunca concordei com aquilo, porque eu acho que para lançar uma coisa nova não precisa destruir uma antiga. Mantém as duas. Lógico. Né? Então, por exemplo, você lança a Bossa Nova e acaba com o rock. Aí vai o rock, acaba com Mas não acaba, não é? Mas por que? Deixa lá, para quem quer ver. Por que uma coisa antiga precisa ser destruída para aparecer uma coisa nova? Então, essa Semana da Arte Moderna,
Eu conheço, eu li alguns livros, tudo, mas eu achei que, para quê? Destruir o que é antigo, né? Foi assim, precisa destruir meu avô. Né? Depois nasceu meu pai, destruiu meu avô. Não precisa. Então, eu nunca fui favorável àquilo. Aquilo foi mais voltado para a literatura, né? Como eles eram poetas, escreviam versos, tudo. Então, eles propuseram acabar com tudo que era antigo, né? Eu falei, mas para quê? Deixa as duas coisas. Pô. A pessoa ouve o que ela quer, mas se ela quiser ver, está lá. Para que destruir? Uhum. Então, essa é a minha forma de ver o céu. O que vocês pensam sobre isso? Então já temos Gêmeos, já temos a Pauliceia em São Paulo e o que mais que você está bolando aí nessa nova aventura? Sobre Pauliceia, inclusive, logo no começo do livro, eu tive o cuidado de falar sobre o gêmeo, alguma coisa sobre gêmeos que eu aprendi com aquele meu colega que escreveu um livro técnico, né, sobre gêmeos. E também estudei a Pauliceia. Falei, bom, muita gente vai dizer o que é Pauliceia, porque pouca gente sabe que é um apelido, vamos dizer, da cidade de São Paulo, né? Pauliceia. Então, mas tem uma explicação. Isso, uma vez eu trabalhava no Rio de Janeiro, os cariocas, por quê? Por que Pauliceia? Eu falei, é o seguinte, quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Uhum. Você nasceu em qualquer cidade do estado de São Paulo, você é paulista. Paulista, certo. Agora, quem nasceu em Piracicaba é paulista, porque Piracicaba está no estado de São Paulo, mas é piracicabano. Quem nasceu em Santos é paulista, porque está no estado de São Paulo. Agora, quem nasceu em São Paulo é paulista, porque São Paulo está no estado de São Paulo. Mas é paulistano. Paulistano, né? Então, eu sou paulistano e paulista, né? Então, essa é a diferença. Eu expliquei isso no começo do livro, porque são perguntas que podem surgir, né, para quem está lendo um livro desse pela primeira vez, pode não conhecer essa palavra, né? E, então, foi assim. E durante a noite me ocorreu tudo isso e eu comecei a escrever e eu tenho aqui as primeiras... O primeiro texto já. Isso aqui já daria um livro, mais ou menos, de umas 250 páginas, né? Se fosse. Mas eu não estou contente com ele assim. Eu quero fazer umas melhorias, umas mudanças de situações, né? São duas situações. O livro, isso eu não pretendo mudar. São duas situações. Tem um grupo de personagens. Nesse grupo estão os gêmeos, né? Que são pessoas de alto nível cultural e financeiro, de alto nível, né? E tem um outro grupo contrário, que é um grupo que vive nas favelas, que são contrabandistas, assassinos. Então, mas como é que eu vou fazer uma história unindo o grupo da favela com o grupo da alta sociedade? Consegui, está aqui. Eu acho que vai ser interessante, acho. E os gêmeos entra onde aí? O pessoal da favela e um pessoal mais elitizado, mas são gêmeos mesmo, nesse caso que você está colocando? São gêmeos. Dois homens, ou um casal, um homem e uma mulher? Isso eu não posso contar. nem para você. Senão vocês não compram o meu livro. Não, tem. Mas é um único casal de gêmeos ou são diversos gêmeos que fazem parte da história que eu você... não posso falar isso para você. Tá, tudo bem, eu entendo. Mas assim, Nós olha, temos- anteriormente, numa entrevista que nós fizemos aqui, o escritor falou assim para a gente, olha, eu já visualizo o fim do meu livro. A partir do fim do meu livro, daí eu vou desenvolvendo toda a história, tudo mais, para chegar até lá. E com você acontece o mesmo, Daniel? Com esse livro, a minha expectativa é que quando chegar nas últimas páginas, quem estiver lendo o livro vai dizer,
Agora que eu Sim. entendi. Agora que eu estou Entendeu? fechando o Mas ciclo. para não deixar você totalmente sem resposta, eu posso Não, adiantar fica o seguinte. tranquilo, Daniel. Não, Fica eu vou ler o livro. Os Vou ler o personagens, livro. eu tenho até aqui. Os personagens eu não mudo mais, nem aumento, nem diminuo, nem modifico as características dele. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 personagens. E tem uma que se chama Elizabeth. Olha, Viu? Agora, se ela é do lado dos bons ou dos ruins, tá daí eu vendo? vou ter que ler o livro. Vai ter que ler o livro. Sabia. Pelo nome, ela vai estar do lado dos bons, viu, Daniel? Se eu conheço, é. pelo lado Isso dos daí é a bons. torcida só, viu, Daniel? É a torcida. Agora vamos ver. Mas 16 personagens para trabalhar num livro é muita. Mas é um valor que eu cheguei como consequência gente. da ideia da história, né? Sim. Mas eu não pretendo acrescentar nenhum nem tirar. Né? Porque isso acho que eu já cheguei no ponto ideal. Os personagens são, vou falar rapidamente, Laura, Inês, Gustavo, Ivanir, Ronaldo, Doutor Pimentel, Rômulo, Remo, Vera, Elizabeth, que é a Beth, Rui Demônio. Nossa, que Por que demônio? Rui Demônio. Mas não falo. Rui Demônio. Armando Silveira, Seu Isidoro, Dona Constança, Gabriel. Olha, que interessante. Rômulo e Remo são personagens da Adivinha da de onde história italiana, né? É. Da origem de Roma, né? Do Lobo. Amamentados por uma loba, né? Aí. Eles podem ser um começo da história ou estão no meio do enredo? O começo da história, não, eles estão no começo da história, mas nem nasceram ainda. Nasceram. No primeiro Agora- capítulo, esse também, o primeiro capítulo eu não mudo, porque eu me entusiasmei. Começa com incêndio, Nossa. numa maternidade. Olha. Né? Um incêndio mais ou menos como aquele incêndio horrível que eu Que eu pude vi. ver em São Paulo do Joelma. Do Joel. Né? Só que aí é uma maternidade, não é uma maternidade real. Eu imaginei essa maternidade. Né? Com 4 andares pegando fogo e E para salvar esses bebês dessa maternidade. morreu que quase história. todo mundo lá. Eu já fico. Eu já. Não Então, conte o fim do livro, Não. Elizabeth. É por isso que eu perguntei. Você já sabe o final? Você já tem o final lá definido? E aí vai começando a trabalhar toda a narrativa até chegar lá? de início, o que me inspirou, né, além de ser Gêmeos, foi a imagem do incêndio, Que Eu você vi. presenciou. horrível, incêndio, Nossa. horrível. Em que ano Pessoas- foi, Daniel, o incêndio do Joelma? Eu acho que foi em 70? 70 e... 70 e pouco, né? 70, é. Horrível. As pessoas lá em cima Se jogavam. se né? jogavam do calor da janela. Nossa, não. Que se triste jogavam. que foi aquilo. Gente que morreu tudo. Houve muitas mortes nesse Acho nesse uns 15. incêndio? Quanto? 74 pessoas. Ah, foi em o ano. 1974. Tá. É. Mas foi assim, então... 187 mortos e 300 feridos. 187 mortos é muita Não, foi. gente, não? No, E me- no hospital na, foi quase todo mundo que morreu. no ce- Você matou todo mundo, Daniel? eu deixei Não, você eu podia ter deixei sido mais alguns pra bonzinho. continuar a história, entende? Que é o Rômulo e o Remo. Ah, tá. E os gêmeos? Rômulo e Remo e Remo. Remo. São gêmeos. Então, São os gêmeos está que me so- fazendo contar Não, a desculpa. história. Vamos buscar outras pistas dele, Vamos. Beth. Vamos. Vamos buscar outras pistas dele. Ó, Sim. Eu já chutaria quem eram os gêmeos, mas... o Rômulo e Remo a gente já identificou mais ou menos uma certa trajetória do livro, né? Pega a história antiga, pega o Brasil contemporâneo dividido entre muito ricos e muito pobres, né? Vem o estigma de que todo pobre é desonesto, né? E todo rico é O que eu Corrupto. contratei. é uma pessoa magnânima, né? Então já tem alguma contradição aí nesse conceito. Tem. Na favela,
que é onde estão os traficantes, o Rui Demônio. Ah, o Rui Demônio. Além de ser ruim, ruim, Rui Demônio. tem demônio ainda. Então, Esse né? e do ele chifre é uma furado. pessoa que quem ler o livro vai simpatizar com ele. Ah, é? É. Tá Interessante. certo? Então, é onde eu mostro que na favela, nem todos que estão morando lá são assassinos. Sim. Tem pai de família, tem gente que Lógico. trabalha e tudo. A Eu mostro grande, a grande grande maioria, maioria sim. é gente séria, né? Mas Trabalhador. a marca isso. Ué, os da traficantes favela, fazem o tráfico. infelizmente, acaba comprometendo uma maioria silenciosa, né, Daniel? Que luta, que acorda às 4 da manhã, pega ônibus, vai trabalhar, né? Mas deixa eu te provocar, deixa eu tentar mais uma pista aí. Doutor Você- Pimentel, professor. Doutor Isso. Pimentel. Que doutor é esse? É um doutor advogado. advogado. Então não é Ah, doutor. achei É que era doutor advogado, médico. não é doutor. Ah, achei que ele era Fez doutorado médico. ou não? Fez doutorado. Doutorado? Ah, bom, então, porque tem muito doutor advogado que não é, não é E ele vai doutor. ser importantíssimo para Na o Rui história. Demônio. Ah, Tu provocou bem, Elizabeth. Vamos lá, vamos falar. Doutor, o quê? doutor Pimentel. Pimentel. Deve ser bem pimentinha. Então, agora aqui é o resumo que eu tenho. E as mulheres do livro, senhor Daniel? Hum. As mulheres do livro, quem são? Além da Elizabeth Mechará, que eu entendi, uma das últimas, mas no começo, Ivanil, Laura, alguma coisa assim, né? Laura, Laura, isso. Inês, Inês. Gustavo. Esses aí são os milionários. da história. Ah, classe. E elas, uma delas aí é a mãe dos gêmeos. Ah, tá. Depois tem Ivanir. Ivanir é enfermeiro obstetra, Uhum. que estava fazendo o parto do gêmeo na hora que pegou fogo e não deu tempo de ninguém escapar. Nossa, que sufoco, seu Daniel. O que é isso? O Ronaldo é Que irmão, história dela, é essa? irmão da Ivanir. Tá? Ivanir é... Doutor Pimentel é o que vai fazer o meio de campo entre os ricaços e os favelados. Ah, sim. Né? O Ele está no Rômulo- meio da Quinta Guerra Mundial. o Rômulo, Remo, Vera e Elizabeth são, no futuro, o casamento, os pares deles. Né? O Rui Demônio é a pessoa que foi para a favela porque a vida levou a isso, ele não teve como deixar de ir à favela e se misturou com o tráfico, né? Mas não Se tinha outra envolveu maneira. lá. Mas ele não era mal, né? Uhum. É só o nome E que é o mal. doutor Pimentel Só o vai nome é conseguir ruim, fazer demônio. alguma coisa para Aham. ele conseguir uma soltura, mas não é soltura o termo, Absolvição. é uma abreviação da pena, né? Mas, seu Daniel, ele já estava preso? O Rui? Ele foi preso algumas vezes, Ah, mas ficava preso por um tempo, ele nunca matou ninguém. Ah, tá. Então, Ele era preso por uma por contra- delitos, pequenos delitos, coisas É, assim, pela- Tráfico. roubo. Exatamente. Tráfico. Tráfico. Tráfico, ele liderava tudo aquilo lá. Mas nunca matou ninguém. Então, Tem então aí foi um- mais ou menos isso aí. Né? Então, isso aqui já está. Essa é a parte que eu considero que não muda mais. Tá Isso aqui tá certo. bom já, né? E o primeiro capítulo, então, já está totalmente elaborado? Não, todos os capítulos. Todos os Só que capítulos. tem o seguinte, isso aqui ainda Está o- sendo desenvolvido. É o copião. é o copião. Isso aqui eu já submeti também. Mandei isso que está aqui na minha mão, eu mandei para uma crítica literária, né? Que já me serviu outras vezes. Estou esperando chegar as críticas dela. É boa porque ela mete o pau. Né? É a Carol Durães. Ah, sim. Carol Durães. Ela já fez isso para mim em outros livros. Então, daqui mais uma semana eu devo receber dela as críticas, né? E ela não é de alisar o cabelo, não. Ela fala, bom, você errou aqui, você escreveu 16 livros, como é que você faz uma coisa dessa? Tal? Olha. É assim mesmo. É, nesse com nível. certeza. Eu prefiro Puxa que a orelha. ela fale isso do Puxa que a o leitor orelha. depois. É. entende? Então, vai ter um ajuste aqui. E mesmo nas frases,
Eu acho que dá para melhorar bastante mesmo. Mas você perguntou Sim, o sim. primeiro capítulo? Mas Não são muitos, mas eu tenho o índice dele aqui. você acredita que esse livro vai estar já à venda daqui quanto tempo, Daniel? Olha, eu nem ainda pensei em editora, tá? Ah, Quando eu receber dela e der uma arrumada aqui, daqui um mês, 2, ele já estará em condições de ser enviado à editora. Há 4 editoras me procuraram já. uhum. pra- Já está escolhendo pra- editora. né? Então, eu acredito que daqui 1 ano e meio e tal já possa estar. Porque é demorado isso. Viu? É um E mesmo processo depois meio que de lento. minha parte, não, isso aqui está Está pronto. tudo ok? Né? Quando Aí vai tô- para a gráfica, daí tem editoração, não, aí eu tenho que procurar tem editora, redação. não tenho ainda editora escolhida, né? Aí eu vou pedir os preços, vou ver quem vai fazer a capa, quem vai. Embora eu já tenha tudo, mesmo as capas eu já tenho Você já tem na ideia, né? mente, né? Capa vai Isso ser é muito bom. na capa e na contracapa uma figura de São Paulo. Vocês já desceram o Santos Dumont, não. Agora o campo da aviação lá de São De Paulo. Não, Não, não. O Congonhas. Congonhas. Alguém já pousou em Congonhas? Não, Viracopos, Viracopos e Campinas. Campinas, Campos de Marte é lá também. No fim Congonhas, de São né? Paulo. É Congonhas, né? O microfone dele tá bom? Você descendo em Congonhas, quando você está chegando perto já da cabeceira da pista, você está uns 100 metros acima dos prédios mais altos. Então, tudo que você muito pode ver são prédios. Chama espigão. Todo mundo Uhum. comenta isso. É o espigão, né? Então, a capa do livro, a lombada contra a capa, é tudo espigão. Tudo Pauliceia. É a Pauliceia desvairada. Pauliceia desvairada. Vou pôr isso aí no chão, isso aí não precisa mais. Acabou. Fez a tua parte, fica aí. Você estava me perguntando. Nós trocamos aqui o nosso. Estamos sem mesa dessa vez, né? A última vez. Difícil é virar a página e segurar o microfone. Daí, Daniel, a gente ajuda um pouquinho, dá licença. Não, pode deixar. Não, peraí. Pronto. Esse daqui ele não vai usar mais. Você quer quantos capítulos tem? Os nomes deles. Vamos começar pelos nomes. O Então, nome, primeiro, capítulo. o incêndio. Ah, o incêndio, sim. Segundo, tragédia na maternidade. Nossa. Está tudo aqui. 3, salvamento dos gêmeos. Aí é interessante, hein, Daniel? Eles vão ser salvos, é? 4, Os dois senão gêmeos. acaba o livro, não está no primeiro capítulo. Eu fico tocando. 4, Rômulo e Remo. Rômulo Quatro. e Remo. E quarto. Número 5, identificação dos gêmeos. Porque Identificação. morreu todo mundo, até a mãe, Nossa, até a mãe. o médico, morreu todo mundo lá. Olha. Foi Que tempo dele incêndio cortar o cordão trágico esse, umbilical. Daniel. Você foi muito trágico. Ele- Matou a mãe, matou o médico, todo mundo. Mas eles não serviam de personagem. Ah, Então, aí vem a identificação dos gêmeos, né? sim. Que nem nome tinha nada. Ninguém sabia quem era o pai, quem era a mãe, né? 6, o batismo, entenda-se, dos gêmeos, né? 7, 20 anos depois. Opa, a partir do 7º, daí já 20 anos dá uma depois. evolução grande no livro. dá 8º, na mesma época 20 desses anos 20 anos após. depois. Tiroteio na favela. Agora começou. 9, Rui Demônio. O demônio. 10, um casamento duplo. Sabe o que é um casamento duplo? É dois casais se casando no mesmo dia. É a mesma festa, os mesmos Sim, convidados. é. É isso, chama Mesma casamento duplo. igreja. Pode ser duplo, pode ser até 3 noivos. Aham. Organizam e dividem, né? Aham. Muitas irmãs fazem isso quando casam na mesma época, né? Será aí, os gêmeos que se casaram, Adolfo? O que será? O que você acha, Eu hein? tô curioso. Eu tô deixa achando que deixa foram os ele gêmeos jogar que se mais casaram. lenha na fogueira 11, aqui. as tristezas de Rui Demônio. Olha só, Coitado. esse carinha, hein? Ó, isso aí você viu que é cumprido, tá vendo? 12, o florescer de uma paixão. Nossa, aí já Né? começa.
suavizar um pouco mais o livro. 13, Revivendo o Passado. Professor, dá para a gente ter uma noção. Você não acha que Já- dá para a gente ter uma noção mais ou menos da história? Não, eu já Só tô vendo pelo aí título dos capítulos? o protagonismo do Do Rui. do Rui Diabo aí, como é Demônio. que é? O Rui Demônio, né? 14, Colunas Sociais. 15, Quebra da harmonia na família. É a família dos ricos. Tá? Sim. Aqui tem uma cena que não dá para contar. Herança. Não, isso aí entra. Poderia ter sido um problema, mas não foi Não um foi. problema para eles. Mas existe o aspecto herança. 16, Revelações de Ivanir. Ivanir foi a enfermeira que Ah, sim. ela conseguiu se livrar do incêndio, porque o médico estava fazendo a cirurgia, vambora, todo mundo correu Saiu. para não morrer. E ele ainda conseguiu cortar o cordão umbilical. E quem Deu- pegou os gêmeos? A Essa Ivanir? Ivanira, que era. Ela pegou o as estra- crianças. E ela saiu Com no meio da criança. fumaça. E o médico morreu, todo mundo morreu. Nossa. Aí a Ivanira vai fazer umas revelações, o que aconteceu quando ela fugiu do incêndio, né? E tem DNA aí no meio? Tem? Como? Fizeram DNA dos gêmeos? Pra saber. Se o pai e a mãe morreram, né? Não tem como. Não tem como provar, né? Ivanir visita Rui na cadeia. Aí você já pode tirar uma conclusão. Ah, olha só. Olha só, Rui professor. já é Ela foi visitar o Rui. o Rui O Demônio. Rui Demônio, é. É. Então, e ele foi lá para a favela. Ele não era da favela, entendeu? Então, Aí o já Rui tem era algumas- casado Não e um sei. dos gêmeos é filho dele. Não sei, professor. Acho Hã? que não. Você Não. sabe que eu também não lembro bem como é que. Depois vem Daniel, você é um nova barato. reunião da família, a família dos ricaços. Né? Era do café. Aqui eu estou constantemente terminando? contrapondo a vida na favela Sim, e a vida na, num casarão dos milionários. Tá? numa mansão. É. Aham. Liberdade condicional, nova vida para Rui. Quantos capítulos, Daniel? Já estou no 21, acho que tem 30, peraí. Nossa. Já chego lá, peraí. Vestindo-se para o almoço. 22, almoço de Mas o que é isso? confraternização. Um capítulo só São vestindo... capítulos breves. São capítulos- São Ah, tá, capítulos tá. breves. Ó, esse aqui, o 22, almoço de confraternização, é só isso aqui. Ó. Enfim, Fim. Fim. A última coisa Fim, escrita aqui é fim. Se quiser dar uma olhadinha, nossa. perguntar alguma coisa, fique à vontade. Dá licença. Daniel, nós já estamos chegando na nossa primeira meia hora aqui, está na hora do café com o Dorfo Pois aqui. é, eu estou então- com medo que você esqueça disso. Nossa. Tem muita coisa já, hein, Daniel, que você já preparou aqui. Agora, cada capítulo você vai elaborar e desenvolver mais. Não, ele praticamente é Você isso. está aqui. Eu Sim. vou primeiro ver o que a crítica literária vai. Ela pode dar algumas ideias, né? Então eu posso dar uma mudança, mas não vai alterar completamente, tá? Entendi. E fora isso, eu quero escrever frases mais. Quero escrever frases mais. Vamos fazer então o tintim famoso do café com o Café Dorfo com o aqui. Bem-vindo, Daniel. Muito Obrigado. obrigada Eu por que você agradeço. vir compartilhar conosco esse seu novo livro, novo É lançamento a primeira que está vez que chegando eu falo aqui. de um livro que nem eu entendo sobre ele ainda. É muito bom, não é, professor? Pois é, a nossa Ah, primeira aproveitando. meia hora já foi, o café do Dorfo já está batizado, né? Então vamos. Agradecemos os nossos patrocinadores, não é, professor? Perfeito. Oh. Pode agradecer em meu nome. Esse é o nome. Joias Caruso, joias de tradição e qualidade, bom gosto e qualidade. E Desde Jornal. 1930, Desde né? 1930. Gratidão ao amigo Ricardo Caruso aí, que tem nos apoiado bastante aqui no Café com o Dorfo, e também ao ao Jornal Tribuna. Evaldo Nosso querido Vicente, né? Gratidão. Evaldo, muito colaborativo conosco aqui. Essa semana deu um grande destaque para
a Piracelo, que a gente Sim. fez lá com o pessoal do Clube Filatélico e Numismático de Piracicaba. A exposição está lá na Casa do Povoador. Né? Até o Que dia vai- 30. Até o dia 30 de agosto, uma maravilhosa exposição contando todos os selos daqui da cidade de Piracicaba. Mas ficou muito rica a exposição. Tem selo na sua história, tem carta de amor, tem. O que que tem de correspondência? Não tinha internet na sua Paulicéia Desvairada ou tinha internet? Os primeiros capítulos não, mas depois que eles fizeram 22 anos, Ah, Aí tá já bem, se tá bem, atualizou. tá bem. Então já tem. que ela começa numa época não muito antiga. Eu imaginei que ela. Eu não dei a data que começa, eu não dei data, né? Sim. Mas eu imaginei que é lá para 1960 que tenha começado. Entendi. A história. Daniel, a gente estava chegando aqui, você que viveu muito tempo também, experiências profissionais e culturais no exterior, né? Você estava dizendo aí, lembrando, 9, 10 países pelos quais você trabalhou profissionalmente, você estava me dizendo assim, olha, muitas dessas histórias vêm de amigos, de vivências que eu tive no exterior, né? Conta um pouquinho pra gente dessa parte da sua vida profissional que te inspira a literatura, essa coisa toda. Isso é o seguinte, pela Philips, que é onde eu trabalhei quase toda a minha vida, um trabalho que eu fazia muito era... Eu desenvolvi na época um curso de manutenção de fábricas, né? Manutenção civil, mecânica elétrica, tudo mais, né? E eu fiz um curso baseado no meu trabalho que eu fazia, né? E então, na Philips, todas as fábricas assistiram essa palestra, quiseram assistir. Aí outras fábricas da Philips, da América Latina, souberam, eu fui fazer a apresentação. E aí eu acabei me dedicando a isso, né? O Philips mandava para o exterior para fazer a palestra. Aí eu precisava fazer algumas em inglês, em alemão, em francês, em espanhol, né? E ali eu fui precisando ficar mais tempo nesses países. E eu comecei a conhecer pessoas, colegas de trabalho, né? Mas eu sempre fui meio furão, assim, eu gosto de perguntar onde você mora, como é seu nome, tá. Aí eles simpatizaram comigo. É difícil estrangeiro simpatizar com outro estrangeiro. Principalmente na senhora França, tá? Mas o jeitinho brasileiro não é? Aí, Conquista muito, não é? eu passei raiva lá, mas não demonstrei, né? Como motorista de ônibus. Eu francês eu consigo me expressar mal e mal, né? Inglês não. Aí eu perguntei para ele, né? Em inglês, onde fica tal lugar? Estamos na França. Tem que falar francês. E eles sabem falar, viu? A gente percebe que eles Eles sabem sabem o falar. inglês. Você vai num restaurante, o cardápio está só em francês. Não tem como você saber o que é aquilo. Então, são pessoas diferentes. Cada país é pessoas completamente diferentes. Mas o que me ajudou muito foi que os meus contatos, as minhas amizades, não ficaram só com os colegas de trabalho. Eu consegui fazer com que eles me convidassem para ir conhecer a família deles. Porque eu queria ver como é que as pessoas se comportam, como que elas tratam o Como que é uma estrangeiro, família? o que elas comem, como que elas se vestem. E cada lugar é diferente do outro, né? Quando eu fui, por exemplo, Taiwan, né? Taiwan, naquela época, era outro nome. Formosa. Formosa, exatamente. Formosa. A Taiwan, ela pertencia à China, né? Mas a China até hoje está tentando recuperar, porque Formosa é capitalista, né? E a China não. Então, o negócio lá está meio brabo. Inclusive, recentemente, já andaram cercando lá com navios para bombardear e tal, aquele tira, não tira. Bom, eu fiquei lá alguns meses, né? E uma coisa até interessante para os ouvintes de vocês é que eles falam chinês lá no Taiwan, o mandarim. Mas é uma coisa interessante. Eles, o pessoal chinês que fala o mandarim e o pessoal de Formosa, né, de Taiwan, que também fala o mandarim, eles conversando não se entendem.
mas escrevendo ele se entende. A escrita é a mesma, só que a maneira de pronunciar, a Tem os- mesma coisa é diferente. Seria o sotaque, então? Seria o acento? Eu não o percebia, sotaque? porque eu primeiro não falo. Muito Mas é eu uma ouvi língua eles difícil, conversando, né? aí o engenheiro da China falava, aí ele escrevia, aí ele entendia. Escrito eles entendem. Né? Bom, e aí E então, como você se comunicava aí na Inglês. família? Inglês, eles- Em inglês? lá entre eles, Não, lá você com a nas família. reuniões, não, com a família. Aí eles simpatizaram comigo porque eu ia almoçar com os holandeses, que era um restaurante, né, todo cheio de sofisticação. E os chineses, eles comiam aquelas bancadas de madeira, aquela comida simples, muito simples mesmo, né? E tinha um senhor chinês lá que trabalhava comigo, né? Ele falava um pouco de inglês, a gente trabalhava junto. Aí eu falei para ele, poxa, eu gostaria de almoçar com vocês aí. Ele falou, mas o senhor almoça lá no staff, né? Eu falei, é. Ele falou, só se o gerente lá permitisse, né? Ele vai ficar aborrecido, né? Aí eu fui lá e falei com ele, olha, eu gostaria de conhecer mais como é o chinês, né? Eu gostaria de almoçar. Aí eles permitiram. Eu fiquei com o maior cartaz. Eu vi, estrangeira de fora e quer almoçar com a gente aqui. Largou o estado. Então eu cresci ali, né? Aí esse que estava mais perto me convidou para ir na casa dele. E eu fui lá. Então, todos eles estudam inglês na escola, né? Então, com inglês dava para eu conversar com as crianças, com as mulheres. E lá eu me dei muito bem. Eles pegaram uma liberdade comigo e conversavam e mostravam as coisas. As crianças iam buscar caderno de escola, me mostrando. Que legal. Então, esse convívio com pessoas de diversas nacionalidades mostrou que o mundo não é tudo Brasil, né? Aliás, quando eu voltei para o Brasil, eu achei uma Muito diferença. estranho. Falei, nossa Senhora. Mas foi assim, então, que eu conheci muitos estrangeiros. E na a casa partir deles. daí você começou a criar seus personagens nos livros, começou a desenvolver. Eu não aí. diria que eu fiz isso para criar personagens. Sim, Quando não, eu com comecei a certeza. É a escrever, experiência que você adquiriu. eu começava a pensar, muitos personagens meus, muita gente vai identificar, pô, esse cara parece holandês, esse cara parece chinês, sem eu dizer que é. Uhum, Mas se a pessoa conhece eles, sabe o que estou falando. entendi. Mas é muito interessante ver E como é aí que as você pessoas... foi para Taiwan, esteve na Holanda, França. A trabalho, eu digo a Trabalho. trabalho porque eu viajava também a passeio, né, esse fim de semana. A trabalho foi Holanda, Inglaterra, França, Holanda já falei, Alemanha, Áustria e Bélgica. E Taiwan, né? E Taiwan. É uma trajetória E interessante. fui diversas vezes, não uma só. Digamos, é evidente eu não li os seus originais, mas me parece que esse conflito Entre China pobre e rico, Ah. né? É um conflito que se percebe também na Europa, Daniel? É tão evidente ou existem outras nuances por lá? Eu só notei isso no Sudão, na África, né? Notei ainda, né? Mas pouco também, não é uma coisa muito visível, não é. Mas talvez na Ásia, na África, a Ásia eu não estive em muitos lugares, né? Porque no Brasil isso ainda é um contraponto gritante, muito né? forte, ainda hoje, 2023, né? Ainda essa diferença de classes, essa distância, né? O Rio de Janeiro hoje é outro mundo, né? Um mundo comandado por tráfico, por milícia, por polícia, né? As pessoas de bem, acho que querendo fugir do Rio, né? E vir aqui para a nossa Pauliceia, e a nossa Pauliceia Até o nosso inchada. governador veio de lá. Até o nosso governador agora veio de lá, mas até a cidade de São Paulo, você vê as dificuldades que eles estão tendo para criar novos espaços imobiliários na cidade, né? A cidade cresceu muito e
Hoje você tem um entorno de muita gente que trabalha em São Paulo, prefere morar em Jundiaí, prefere morar aí em cidades da região, né? Olha, Do que morar na própria cidade de São Paulo, né? sobre isso que você está falando, eu posso enriquecer, não enriquecer o seu conhecimento, enriquecer a conversa, porque eu nasci lá, vivi lá, né? Então, eu nasci em 1937 e morei no bairro de Santana, Zona Norte, que é classe média. Né? Dali para o norte é bairros pobres, dali para o sul é bairro rico, mais ou menos assim. Bom, quando eu nasci em 37, estava se desenvolvendo a Segunda Grande Guerra, né? Eu vivi a Segunda Grande Guerra porque meu pai trazia revistas. Ele trabalhava no consulado americano, o consulado americano distribuía. Tinha uma coleção de revistas chamada Em Guarda para a Defesa das Américas, com fotografias contundentes, né? Sempre mostrando o alemão ruim, né? Gestapo, matando, tudo. Aquilo me impressionou muito. Eu morria de medo desde criança de ver aqueles caras da Gestapo, o Hitler falando. Morria de medo, porque... E acompanhei tudo aquilo, né? Meu pai conversando com a minha mãe, porque ele trabalhava no consulado, contando como é que era, como é que não era, tudo, né? E aí, essa revista ia para todos os países dos aliados, né? Que lutavam contra o eixo, fazendo uma propaganda do modo de vida americano, procurando angariar o apoio de todos os países, né? Então, eu vi aquilo, li aquilo, meu pai explicava para mim melhor o que era, o que não era, tal, né? Até que quando eu fui pela primeira vez para a Alemanha, já era adulto, eu passei aquele medo quando era criança. A guerra acabou em 45, eu vou dizer, assisti o fim da guerra pelas manifestações nas ruas, tudo. E aí, quando eu fui para lá, eu falei, bom, aquilo acabou, né? Aquilo era uma revista, era uma propaganda, né? Mas quando eu cheguei pela primeira vez, lá eu fui para Hannover. Hannover foi o primeiro. Depois eu fui para mais uma porção de cidades lá, né? E aí eu atravessava uma rua, eu vi o guarda de trânsito com aquela roupa parecida da Gestapo. Dava medo. E não era nada daquilo. Eu tive lugares lá que eu ia tomar um chopp convidado por alemães de lá, tudo, né? E era uma gente maravilhosa, sabe? Gente maravilhosa. Naquela época eu falava um pouco de alemão já, né? Era uma gente maravilhosa. Eu falei, puta, o que faz uma propaganda contra, né? Se eu começar a falar mal de você para aquele, é capaz deles... Né? E pode ser mentira minha, entendeu? E o trauma de infância também, que você adquiriu nessa época, não é? Vendo as revistas, com a imaginação do que estava acontecendo, do que ouvia. Nessa época você já tinha rádio em casa, Daniel? Eu me lembro, isso é inclusive uma parte que eu destaquei na história da minha vida. O sonho da minha mãe era ter um rádio. Ela queria ouvir novela. E nós não tínhamos condições para comprar um rádio, né? Embora fosse só meu pai, minha mãe e eu, não tenho irmão. Né? Aí um dia ele fez uma surpresa, um rádio feito por um amigo dele, construído assim, né? Artesanalmente. Artesanalmente. Aí, isso foi em 1940, mais ou menos. Não, e 45, mais ou menos. Aí nós já tínhamos rádio. Ali. No auge da Segunda Guerra, então? Ou no fim assim, da... Não, no fim da Segunda Guerra? Já está. A Segunda Guerra acabou em 45. 45. E foi quando chegou o rádio na sua casa, no fim da Chegou guerra. um pouquinho antes. Eu cheguei a ouvir comentar sobre a guerra no rádio, mas no último ano de guerra ainda eu já tinha o rádio. Tá? Então, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte. Naquela época, era um bairro pobre, né? Rua de terra, gente pobre e tal. E na frente da minha casa tinha uma família de alemães, né, que vieram da Alemanha. Você fugindo comentou da guerra. isso na sua biografia, Daniel. E do lado direito tinha uma família de ingleses, que também vieram pelo mesmo motivo, fugiram da guerra. Uhum. Né? E entre eles conversavam, interessante. E como as duas famílias tinham crianças, mais ou menos da minha idade, eu ia na casa de um e na casa de outro. Uhum. Então conversava.
eu nunca vi alguém falar mal de preto, de branco, de japonês, nada. Não tinha. Tinha amiguinhos meus lá, né? Iam tomar café em casa, eu ia tomar café na casa deles. Sempre fui tão bem tratado, sempre tratei todo mundo bem. Depois que apareceu esse negócio da defesa, né? Impedir que se fale mal de uma pessoa por causa da cor, por causa Da raça? Então eu acho isso um absurdo, isso não existia, não existia. Isso veio depois. Então eu falo isso, isso foi uma coisa criada por interesses, tá? Olha. Por interesses. Tá? Não existia aquilo, nunca. Então, às vezes eu me lembro tomando café em casa, um japonês. Então, essa diferença que eu tentei explicitar não era visível nesse período Não. e nem foi inspiradora Não. desse conflito que Da você minha infância, tá dizendo? Não, do livro, né? Certo. É inspirador do livro esse conflito ou Não, é só uma motivação literária? Não. No livro eu não cito essa época, nada. Não cito. Eu apenas procuro no livro mostrar que quem é bom, ele é bom na favela, ele é bom no Rio. Um querer o mal do outro é que cria os problemas, ou tirar vantagem. Né? Sim. Quando você quer tirar vantagens da pobreza, então você... Consegue. Pois é, não é, professor? Pois é, nós estamos aqui, porque daqui a pouquinho vem a famosa agenda cultural da Beth, né? Que ela vai contar para a gente o que vai ter nessa semana em termos de programação cultural aqui em Piracicaba. A agenda está percorrendo, sai aqui da nosso portal Nova 15, vai até a Folha de Piracicaba, vai até a Rádio Piracicaba, onde mais? TV Ativa. A TV Ativa, né? Então a Beth fazendo, né, prestando um serviço aí para a cultura bastante interessante. Daniel, então as suas considerações finais, tendo a data do lançamento, avisa a gente, nós podemos fazer mais uma conversa aqui com vocês, esmiuçar um pouco mais o livro. E tudo isso que ficou no ar aqui, né, Beth? Que a gente tentou inventar, arrancar do Daniel, mas ele não abriu, né, Beth? Spoiler bem pouquinho. Spoiler só bem os nomes, pequenos, nome né? dos personagens, o nome dos títulos, dos capítulos. Ele não é publicitário, mas ele fez o que a gente chama tecnicamente na publicidade um teaser, né, Daniel? Quer dizer, você hoje fala-se spoiler, né? Mas na publicidade é quando você quer anunciar, olha, vem aí, né, o livro do Daniel, né? Então a gente começa a fazer um pouco de barulho. Nós vamos estar à disposição aqui para mais um round daqui um pouco, tá bem? Eu agradeço muito para a Beth, Rodolfo. Eu estou tendo uma oportunidade, né? Eu estou tendo uma oportunidade que para mim é a primeira. Eu nunca falei de uma obra que eu mesmo estou escrevendo e não sei bem o que falar sobre ela, né? Então, o que eu consegui mostrar aqui é um esboço, usando uma palavra muito usada agora, arcabouço. É o arcabouço da história, né? Então, para mim foi uma experiência interessante. Eu vim aqui pensando, será que eu vou conseguir me sair bem falando de uma coisa que eu não sei, né? Mas eu enganei vocês direitinho. E uma hora voou, né, Daniel? Uma hora, Daniel né? tem muitas histórias para Foi contar. muito legal e ficamos aqui na expectativa do lançamento aí, tá bom? Quando tiver contratado tudo e tiver uma data de lançamento, eu aviso vocês. Sucesso aí para você, Daniel, que tudo corra bem, que aquele incêndio seja resolvido rapidamente e que os gêmeos tenham um final feliz. Infelizmente, o incêndio não dá mais para voltar atrás. Ai, Daniel, você não vai contar nem um pouquinho mais do incêndio? Não, contei, acabou com tudo. Tá bom. Morreu, Tá bom, né? então. Eu queria aproveitar e agradecer O João. João, queria aproveitar e agradecer. João de la Coleta, Isso. italiano. De que bairro você é, João? Eu sou de Brotas. De Brotas, não é de Piracicaba? Eita vida. Se fosse de Piracicaba, ia ser da turma lá, nossa, da Santana, Santa Olímpia, né? Tirolesada lá.
bom, então. Ok, muito obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Aguardem por nós que temos. Quem será o próximo, professor? Pois é, estamos ainda em confirmação, né, Beth? Nós vamos Sim. ter algumas intercorrências aí nos próximos dias, né? Então, mas nós vamos falar um pouquinho sobre salão de humor, nós vamos falar um pouco sobre fotografias do salão de humor, 50 anos do salão de humor, chegando agora dia 26 de agosto, né? 50 anos do Salão de Humor. Então, esses vão ser alguns temas que a gente vai abordar ainda nesse mês de agosto. Está convidado também o Juliano Silva, que é artista plástico, né? Para vir aqui na última semana, filho do Ciro de Oliveira Silva, que vai ser o autor do livro, da capa do nosso livro sobre a festa divino. Outro spoiler aí, nós também estamos fazendo eu e a Beth, viu? Esse ano nós fomos festeiros do divino, então nós estamos com muito material, viu, Daniel? Então, estão vindo coisas legais por aí, sim. Viu, Beth? Tá bom, então. Então, uma boa semana, né? Uma boa noite a todos. Muito obrigada, seu Daniel, pela presença aqui. Tá, obrigado, pessoal. Boa noite. Até o próximo Café com o Dorfo, aqui no Portal Nova 15. E hoje descobrimos que João de la Coleta é brotense, fazedor de raft, caiaque e outros quejandos lá. Um abraço, pessoal. Accrochez des lilas jusque sous nos fenêtres. Olá, pessoal. Vejam que eu selecionei para vocês de agenda cultural desta semana. Na segunda semana da 28ª Festa do Peão de Piracicaba 2023, teremos a boiadeira Ana Castela na quinta-feira e também César e Paulinho. Na sexta-feira, teremos o cantor Luan Santana e também Hugo e Guilherme. No sábado, Zé Neto e Cristiano e o Gustavo Mioto. A festa conta com uma estrutura completa para acompanhar os shows e montarias. No Teatro Erotides de Campos está tendo o Festival de Cinema Coreano, COF, até sexta-feira, dia 18, exibindo 30 filmes entre curtas e longas metragens, premiadas. Os ingressos são gratuitos. No Largo dos Pescadores, teremos a Volta da Seresta, sexta-feira, dia 18, a partir das 19h30, com Roberto Seresteiro, Assis Martins, Chicoca, Bolão e João Xadá. No palco do Sesc, o artista João Bosco se apresenta com seu show Abricó de Macaco, inspirado na sonoridade de Tom Jobim, Baden Powell, Paulinho da Viola. Sexta-feira, às 20h, no ginásio do Sesc. Ele apresenta diversos clássicos como Papel Machê, O Bêbado e o Equilibrista e Corsário. Biblioteca Municipal, nós temos o lançamento do livro Rio de Lágrimas, de Giuliano Pereira da Bronzo, no sábado, dia 19, às 10h. É gratuito, com venda de livros no evento. Temos também, ainda no sábado, às 15h, a exibição do filme Meu Filho é um Craque, lá na biblioteca. No Teatro Erotides de Campos, no palco externo, vai estar acontecendo o 9º Festival de Jazz Manouche, de Piracicaba, de 19 de agosto até o dia 20, sábado e domingo, às 15h30. O Festival de Jazz Manouche de Piracicaba chega em 2023 em sua 9ª edição, com o tema América Latina. Trará ao palco externo do Teatro Erotides de Campos artistas da Argentina, Chile, Equador, além dos brasileiros vindos de diferentes regiões do país. Duração de 6 horas, é gratuito e a classificação é livre. No Parque do Engenho Central, nós temos a exposição cultural Andanças por Terras Estranhas, do artista Genivaldo Amorim, até o dia 2 de setembro, no Barracão 13, gratuito. No domingo, no Parque do Engenho Central, das 10 às 12h, próximo à Passarela Pêncil, tem o Bem-vindo ao Engenho, que diversos shows musicais. Também temos a Corrida da Gazeta, acontecendo lá no Parque do Engenho, das 7h até às 12h. No Sesc,
no domingo, das 16 às 16h30, lá no teatro. Nós temos um bate-papo, seguido da exibição do filme A Baleia, Gordo Baleia, Gordofobia e o filme Baleia. Foi ganhador do Oscar de 2023, que trata dos desafios da obesidade de Charlie no seu trabalho e nas relações pessoais. A partir dos elementos do filme, a professora doutora Denise Giacomo, nutricionista e psicanalista, irá trazer a questão da gordofobia pela abordagem biopsicossocial. No SESC também estará recebendo, na semana que vem, a roqueira Tim Cissa Moreira. E a venda dos ingressos já está aberta na bilheteria física da unidade. A apresentação vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 25, às 20 horas. E também no SESC, do dia 23 a 25 de agosto, tem o SESC Jazz, que tem na programação artistas da Espanha, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Os ingressos já estão à venda. No Teatro Municipal Dr. Losso Neto, continua a exposição do Salão de Belas Artes, no Hall do Teatro, de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E na Casa do Povoador, ainda a exposição de selos temáticos de Piracicaba, o Piracelos, que vai até o dia 30 de agosto, é gratuito. Foi o que eu separei para vocês. Tenham um excelente final de semana.